Amém. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo. Estamos hoje com a lotação, né? Lotação aqui é 35, né? Estamos quase lá, né? Vários irmãos vieram hoje. Nós fazemos isso porque é importante, né? Não podemos... Alguns irmãos até gostariam talvez de vir, né? Mas tem aqui essa lotação que precisamos respeitar, e isso é importante. Bom, vamos lá. Temos aqui algum visitante, será? De alguma outra igreja, ou que não frequenta igreja nenhuma? Alguém aqui pela primeira vez ou segunda vez? Por favor, estende a sua mão. Se houver. Temos ali, né? Nós conhecemos já o irmão, né? Não está frequentando nenhuma igreja por enquanto? Da Batista Betel. Então, leve o nosso abraço para o seu pastor, tá, irmão? Por favor, tá? Continue firme lá com os irmãos. Mais alguém? Não, né? Tudo bem. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2. E o versículo é o versículo 3. Apenas a primeira parte, embora eu vou ler ele todo. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vou repetir essa frase. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar ao Senhor, vamos? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse momento aqui, por este culto, esta reunião. Estamos aqui reunidos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Ele nos prometeu, quando estivéssemos reunidos, 2, 3 ou mais pessoas, Ele estaria conosco se estivéssemos fazendo isso em seu nome. E aqui estamos em nome do Senhor Jesus e crendo que Ele está entre nós, para receber, Senhor, nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, e também para nos abençoar com a sua presença, com a sua graça e misericórdia. Deus nos abençoa, nos dá, Senhor, sabedoria para pregar, também sabedoria e entendimento para ouvir esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não sei se tem água aí, já tem? Oi? Opa, está aqui. Muito obrigada. Amém, irmãos. Eu estava procurando um tema para esta mensagem e pensei em algumas coisas. Pensei em a maior bênção que alguém pode receber, porque é uma verdade isso, né? A maior bênção que alguém pode receber. Pensei em maravilhosa bênção, não a rejeite, é verdade também. Pensei na frase do versículo, tão grande salvação. Então veio esse, eu entendi que era bem apropriado, reconhecendo a grandeza da salvação em Cristo. Vou repetir, reconhecendo a grandeza da salvação em Cristo. Bom, para iniciar, eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre a dimensão da queda da raça humana lá no Éden. Reconhecendo, né, essa dimensão é importante. É claro que não vou conseguir falar tudo, porque a dimensão é coisa tremenda, né? A queda, o mal da queda, as consequências, os malefícios,
não daria para eu falar, não conseguiria aqui, de forma alguma, né? Isso é muito extenso, muito profundo. Não alcançaria, não tenho tal sabedoria para falar, talvez nem os irmãos para entender tudo isso. Amém? Mas vou falar um pouquinho, né? Na nossa limitação de falar e de entender, vamos pensar um pouquinho sobre a dimensão da queda lá no Éden. A raça humana, lá no seu início, sofreu uma grande perda. Uma grande perda. Ela vivenciou uma enorme tragédia que resultou em outras muitas tragédias no decorrer da história da humanidade. Doenças, né? Epidemias, como temos agora, violência, criminalidade envolve tudo isso, guerras, né? Devastadoras, a fome, miséria, escravidão e vai, né? A lista vai longe, né? De tantas coisas que são consequências da queda da raça humana lá no Éden. Lá no Éden, o primeiro casal, Adão e Eva, perdeu aquilo que eles tinham de mais precioso. Você pode pensar, o que seria, hein? Seria a natureza, né? Devia ser lindo demais. Seria aquele clima agradável. Seria a companhia um do outro. Sim, tudo isso era bênção. Tudo isso era precioso, porque era a bênção de Deus. Mas não é o que havia de mais precioso ali. O que havia de mais precioso e que eles perderam foi a comunhão com Deus. A presença de Deus. A glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos estão acordados? Continue assim, por favor, tá? Não por causa do pregador, mas algumas verdades bíblicas, todas as verdades bíblicas que eu vou citar são muito importantes para a nossa vida e é interessante que nos mantenhamos acordados para ouvi-las. Essa perda foi causada por uma atitude de rebeldia, de desrespeito, de incredulidade para com o Criador. A criatura negou-se a reconhecer e aceitar a dependência do seu Criador. Foi isso que aconteceu. Desobedeceram a ordem do Senhor do universo. Imagine só. O dono do universo, o Senhor do universo, dá uma ordem. E essa ordem é desobedecida. Será que isso não acontece ainda hoje? Transgrediram o mandamento de Deus, pecaram contra o Deus Santo, não é? Cometeram um crime contra o Deus justo, justiça de Deus, e aí por isso foram banidos da presença de Deus. E passaram então a arcar com várias consequências do seu pecado, incluindo principalmente a morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte tanto é física, né, no seu cunho de morte física, quanto a morte espiritual. Assim que pecaram, irmãos, experimentaram a morte espiritual. Separação da comunhão com Deus, da glória de Deus. Isso foi terrível demais. Isso foi terrível demais. Que tragédia, que perda, né? Mas, tempos mais tarde, experimentaram também a morte física. Também era uma consequência, né? E Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque se comerem, vocês morrerão. Interessante que Deus diz, olha, tem muita coisa aí, comam de tudo, né? De tudo que é fruto, né? Sejam livres. Eles eram livres naquele ambiente. Podiam fazer o que quisessem fazer, não havia outro mandamento, né? Não havia necessidade, talvez, eu creio. Mas havia uma ordem, não comam esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que eles fizeram. E então experimentaram a morte espiritual e morte física. E assim, então, agora, em todas as gerações, os seres humanos estariam destinados a experimentar a morte também. Deus, em sua santa justiça, teve que punir o ser humano, transgressor, rebelde, desobediente,
pecador. Deus não poderia deixar impune, porque Deus é um Deus justo, santo e justo. Não poderia deixar o pecado impune, de forma alguma. Então faz parte da condição espiritual, natural, de toda pessoa que vive nesta terra, a separação da comunhão com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tudo isso, consequência do pecado, né? Que é um crime contra a lei moral de Deus. A queda, irmãos, foi trágica. O pecado realmente é uma tragédia na raça humana. Reconhecendo então a dimensão da queda, vamos falar um pouco sobre a morte. Romanos 5,12 fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vou repetir, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, lembre-se que Adão era a cabeça da raça humana, representante da raça humana ali. E pelo pecado a morte entrou. Sim, também a morte veio a todos os homens, todos morrem, porque todos também são pecadores. Romanos 6,23, vou repetir, o salário do pecado é a morte. Falar um pouco sobre a morte física, já que estamos falando sobre a morte, reconhecendo a dimensão da queda. A morte na Bíblia, irmãos, ela é apresentada como uma maldição. Parece meio esquisito dizer isso, a gente devia dizer que a morte... Não, a morte na Bíblia é assim, é tida como apresentada como uma maldição. No dia que você comer, você morrer. Uma punição como resultado do pecado. Um inimigo, 1 Coríntios 15:26 diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. É um inimigo da raça humana. A morte não é algo bonito, não, é algo triste, causador, lamento, choro. Ela é evitada, geralmente indesejável, né? Alguém deseja? Não, Paulo fala que desejava, mas por quê? Pensava ele em outra questão. Pensava ele na graça de Deus. Diferente aí, vamos chegar lá. Mas a morte em si, como punição do pecado, em si mesmo, ela é algo indesejável. Infelizmente, há pessoas que buscam a morte, né? Infelizmente, né? Cometem suicídio, mas não porque desejam a morte em si. Provavelmente por causa de um desespero, né? E entendem, infelizmente, que a morte vai ser a solução, sendo que há outra solução. Deus. A morte, então, é evitada e é até temida pelo ser humano. Mas a determinação de Deus permanece, como descrito em Hebreus 9:27, que o homem está destinado a morrer uma só vez, sem reencarnação. Vindo depois disso o quê? O juízo. Em João capítulo 11, é interessante aquela narração, né, sobre a morte de Lázaro. Ali diz que Jesus chorou, vocês lembram disso? Quando estava ali em frente, né, o túmulo de Lázaro, estava prestes a ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia viver novamente, mas ele chorou. É a pergunta, por que Jesus chorou? A Bíblia não diz por quê. E eu não ousaria dizer por quê. Eu posso sim achar, imaginar, né? Isso é uma imaginação minha, talvez seja isso. Talvez porque Jesus viu a condição miserável da raça humana. Se ele não chorou por causa disso, mas que ele viu isso, ele viu. A condição miserável da raça humana causada pelo pecado. O ser humano que poderia viver para sempre, agora ele era abatido pelo seu inimigo, a morte. Todos os seres humanos estavam sujeitos à morte. Talvez, não estou dizendo que foi por isso. Quem sabe Jesus poderia ter chorado por saber que a consequência do pecado na vida do ser humano não se limitava à sua morte física, mas se estendia também à morte espiritual e à morte eterna.
Talvez, não sei se foi por isso que Jesus chorou. Mas que aqui é um motivo para choro. Essa situação, essa condição do ser humano. Mas ainda, sobre a dimensão da queda, quero falar sobre a morte espiritual. Nós falamos lemos já em Romanos 3:23, que todas as pessoas são pecadoras e estão separadas da glória de Deus. Estão mortas espiritualmente. Embora elas sejam alvos de bênçãos do Criador, todo ser humano recebe bênção, a própria existência, a própria vida em si é bênção de Deus, a chuva, o sol, o ar, tudo isso, mas não desfrutam de uma verdadeira comunhão com Deus, porque estão separados da glória de Deus. Essa é a condição de morte espiritual de todo o ser humano. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que tragédia, hein? Que tragédia. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, todas as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, diz que o ser humano está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. Essa condição de morto espiritualmente, irmãos, afeta tanto a razão do ser humano, seu intelecto, afeta seus sentimentos e afeta também a sua vontade. Intelectualmente, o homem é incapaz, naturalmente, de compreender as coisas do Espírito de Deus. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Naturalmente não tem, por causa da queda, por causa do pecado. O ser humano, em sua condição de morto espiritualmente, sofre de surdez espiritual e cegueira espiritual. Sua razão obscurecida, suas emoções, seus sentimentos, podemos dizer assim, adoecidos, né, pelo pecado. Sua vontade cada vez mais sujeita, mais escravizada pelas inclinações da natureza decaída. Essa é a condição da criatura humana pós-queda. É trágico, não é? Isso que nós estamos apenas passando talvez na superfície. E não conseguimos ir no mais profundo. Só Deus sabe quanto isso é trágico. Mas eu quero aqui ler para vocês um texto que mostra um quadro da sociedade, dessa sociedade, né? Morta espiritualmente. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 28 ao 32. Diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha aí o pecado aí, desprezaram. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Irmãos viram que nós estamos vivendo um tempo assim? Jesus disse que a iniquidade iria aumentar, né, o pecado. Parece que hoje há uma hostilidade, né, crescente contra o que vem de Deus. Parece não estar se cumprindo o Salmo 2. Quando os homens diziam, queremos estar livres. Lembra? O Salmo 2 fala isso. Não, queremos tirar as correntes de Deus da nossa vida. Queremos ser livres de Deus. E aí, governantes, políticos de toda espécie, legisladores, juízes, autoridades, e aí vai. Parece que se unem no objetivo. Vamos afastar Deus, seus princípios, seus mandamentos, sua moral da nossa vida. Não queremos Deus. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de todo tipo de injustiça, toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades,
engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, olha o decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Aqui é morte no sentido espiritual. Não somente continuam a praticá-las, sabendo disso, mas também aprovam aqueles que as praticam. Mas nós temos um outro relato, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e que diz o seguinte, versículo 3, versículo 1 ao 4, Capítulo 3, irmãos, capítulo 3 de 2 Timóteo, errei. Versículos 1 ao 4. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, homens aqui a raça humana, homem, mulher, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nos viram aí? O quadro, irmãos, da sociedade, da raça humana, a dimensão da queda. Jesus afirmou que nos últimos dias, então, essa maldade iria aumentar, como eu citei, Mateus 24:12 diz isso. Em Apocalipse 9:21, falando sobre o fim, dos tempos, lá na visão de João, sobre os últimos dias da história da humanidade. Ele ali dá uma característica da sociedade da época futura. Seria caracterizada a sociedade da época do anticristo, pelos homicídios, feitiçaria, porque o ser humano é afastado de Deus, a carne, a natureza humana decaída é religiosa. Ela é religiosa, ela busca formas religiosas. Homicídio, feitiçaria. Outra característica, imoralidade sexual, roubos e perseguição aos cristãos, lá diz, e hostilidade a Deus. A igreja tem que se preparar, irmãos. Eu não posso dizer quando vai ser. Mas a Bíblia fala sobre isso. Que haverá perseguição, sim. E a gente percebe-se desenhando isso. Não percebe? No mundo. Se percebe na política, nas leis, nos movimentos políticos. A gente percebe isso. Uma hostilidade às verdades pregadas no Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, quanto sofrimento e destruição essa condição espiritual do homem caído não tem causado na sociedade, não tem causado na família, não tem causado no próprio indivíduo. Só Deus sabe mensurar tudo isso. Mas há um outro aspecto, é a morte eterna. Falamos sobre a morte física, essa dimensão da queda, dos males da queda. Falamos sobre a morte espiritual e a morte eterna, que é uma extensão da morte espiritual, a separação de Deus na eternidade. A Bíblia fala sobre isso, irmãos, várias vezes. A separação de Deus por toda a eternidade, ou seja, a separação da fonte que é Deus, de amor, de paz, de alegria, de justiça e de todo bem. A Bíblia chama isso de morte eterna, perdição eterna ou inferno. Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. É real. É real, irmãos. Eu lembro na minha época de jovem, das saudades às vezes, que a gente saía nas ruas
A Fernanda viveu isso, mas eu já não era tão jovem, ele era. Mas eu, na minha época de jovem, na primeira de São Vicente, né, ali na Batista Bíblica, a gente saía ali na Batista Bíblica, na Vila São Jorge, nas ruas, entregando folhetos e convidando as pessoas para o culto. Né? E um dos folhetos, eu lembro que falava isso: onde você vai passar a eternidade? Uma boa pergunta, boa pergunta. Jesus falou em João 5, 28, 29, que haverá um dia em que todos os que estiverem nos túmulos, os mortos, ouvirão sua voz e sairão. Naturalmente, ali são os ossos, o pó, né? Não são as almas que não estão lá. Ouvirão sua voz e sairão. Os que fizerem o mal, diz aqui, ressuscitarão para serem condenados. A Bíblia fala sobre isso, sobre a ressurreição dos justos e dos injustos, a ressurreição dos salvos e dos não salvos. Lá Jesus, em Mateus 25, 48, tem uma frase que ele vai dizer a um grupo, naquele dia: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitos caminham para esse destino. O destino do pecador. Os irmãos percebem a dimensão da queda, irmão? Ser humano, né? Além de enfrentar a morte física, viver aqui morto espiritualmente, a morte eterna o aguarda. Isso é terrível, isso é terrível. Por isso, então, que o texto de Hebreus disse: olha, não negligencie essa tão grande salvação, essa maravilhosa salvação. Agora nós podemos pensar um pouco, então, na dimensão dessa salvação. Nós podemos, então, pensar, e você é salvo, se você já se converteu a Jesus Cristo, já recebeu Ele como Senhor e Salvador, e por isso nasceu de novo. Você, então, irmão, tem que ter uma gratidão no seu coração por tão grande salvação. Salvação pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Salvação em Cristo. Irmãos, isso tem que ter uma resposta nossa, de amor a Deus, de gratidão a Deus. Tem que ter uma resposta nossa, irmão, de serviço a Deus, de valorizar essa salvação, de viver essa salvação, que não é apenas um bilhete para ir para o céu. Essa salvação implica quando o Senhor remove a condenação eterna que está sobre o homem, quando Ele nos justifica, nos declara justo no momento em que nos convertemos a Jesus. Mas envolve também uma transformação que é operada pelo Espírito Santo em nós. Vive essa salvação. E depois envolve também a glorificação, quando você vai estar na eternidade com o Senhor, com um corpo ressuscitado e glorioso, amém? Semelhante ao de Cristo. Tão grande salvação. Jesus veio ao mundo para nos salvar dessa terrível condição de pecadores, mortos espiritualmente, sujeitos à morte eterna depois da morte física. Ali na cruz, Ele providenciou o perdão dos nossos pecados. Ele foi punido em nosso lugar, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele providenciou ali na cruz a anulação da nossa condenação eterna, como diz Colossenses, né? Como se fosse um documento que foi rasgado. Não tem mais dívida com Deus, irmão. Você não está mais devendo ao Senhor. Jesus pagou o preço do seu pecado, da sua dívida espiritual. Isso é tremendo, isso é tremendo. Tão grande salvação. Seu sangue ali derramado providenciou nossa eterna salvação, a grandiosa salvação pela graça de Deus. Agora, o cego espiritual pode ver. O surdo espiritual pode ouvir a voz de Deus. Você não ouve a voz de Deus, meu irmão? Não fala com o Senhor todos os dias, lendo a palavra, orando, e durante o dia. Você não pode agora ver a glória de Deus parcialmente, pode, amém?
Parcialmente você pode, não pode ver totalmente, só lá. O condenado agora pode ser absolvido. O escravo pode ser liberto, escravo do pecado. O impuro pode ser purificado por causa da cruz de Jesus Cristo. O perdido agora pode ser encontrado e salvo. A criatura pode se tornar filho e filha de Deus. E aí, ela pode ter a vitória sobre a morte, o último inimigo, pela ressurreição que Jesus providenciou, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. E a comunhão com Deus, pela cruz, pode ser restaurada. A comunhão perdida no Éden pode ser restaurada. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho aqui nos textos bíblicos razão para pensar que a glória desse novo homem em Cristo é muito maior do que a glória de Adão, em termos de comunhão com Deus. É muito maior, Rafael. Porque eu não vejo a base muito na Bíblia para dizer que o Espírito Santo habitava em Adão. Eu não vejo isso. Eu sei que Deus soprou nele o fôlego da vida. Não quer dizer que é o Espírito Santo. Está entendendo? Ele teve vida. Mas a Bíblia diz que nós somos casa do Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. Nós temos vida eterna. Quando você chegar lá no céu, não vai haver uma plaquinha, olha, não faça isso, senão você vai sair daqui. Não vai haver. A salvação é eterna. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Nós temos um Salvador eterno. Restaurada a comunhão pelo sacrifício, essa tão grande salvação. O morto espiritual pode receber vida, pode ficar livre para sempre da morte eterna. Querido, agora o ser humano poderá viver em comunhão com Deus nesta vida, desfrutando aqui nesta vida da presença do Espírito Santo. Por isso que eu disse, ele pode já aqui sim desfrutar, a ver espiritualmente com seus olhos espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo orou para que os olhos espirituais dos cristãos de Éfeso fossem iluminados para ver essa glória de Deus. Você aqui já pode ver parcialmente a glória de Jesus, amém? Você já pode ver o Senhor aqui, sim, pela fé. Mas você pode ver, porque a comunhão foi restaurada em Cristo. A libertação, do poder do pecado, o Espírito Santo agora opera a obra da santificação em nós, removendo coisas, removendo impurezas, removendo coisas pecaminosas que afetam, que trazem malefícios à nossa alma. Ele vai removendo. Nós estamos então experimentando uma transformação de glória em glória a cada dia. O processo da santificação e o fruto do Espírito crescendo na sua alma, no seu interior, na sua mente e coração. Amém, irmãos? Que tão grande a salvação, Rafael, que envolve aqui e agora também essa transformação em Cristo. E então, quando a vida aqui cessar, ou quando o Senhor então vier nos buscar, seja então pela ressurreição, quando a vida aqui cessar, você vai para a glória, seu espírito, seu corpo espera a ressurreição, ou seja, arrebatamento, se o Senhor voltar e você estiver vivo. Quando a vida aqui cessar, você vai partir para a eternidade em paz, em segurança. Amém, irmãos? Porque você sabe que você vai ouvir da boca do teu Salvador: venha, bendito do meu Pai. Recebe com herança o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Que tão grande salvação, igreja. Que tão grande salvação. Como esse Salvador é amável. Como ele é maravilhoso, irmãos. Como ele é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa gratidão, de toda a nossa adoração, de toda a nossa obediência, de todo o nosso serviço que pudermos dar.
como Ele é digno. Jesus vai voltar um dia para estabelecer o seu reino eterno. Aí o paraíso lá, né? Agora vai, podemos dizer assim, será mais que restaurado. A promessa de novos céus e nova terra. E aqui eu vou encerrar lendo esse texto de Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E olha agora, ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, irmão? Querido irmão em Cristo, reconheça a grandeza dessa salvação. Reconheça isso. Reconheça, é importante. É muito importante para a sua vida. Reconheça a grandeza da salvação em Cristo. Tão grande salvação. Repito, estou sendo repetitivo. Seja grato. Seja grato. De coração. Isso vai ser expresso nas suas atitudes também. Dê valor a essa salvação. Dê valor à sua comunhão com o Senhor. Sabe que o mais importante dessa salvação eterna não são as bênçãos que virão apenas, ou as bênçãos que temos. Mas a maior bênção é a presença de Deus, irmão. É a comunhão com Deus. Dê valor a isso. Cultive, fortaleça-se no Senhor. Intensifique seu relacionamento com Deus. Repito, viva essa salvação. Abra-se para a obra do Espírito Santo, de transformação, de santificação. E anuncie esse evangelho da salvação àqueles que ainda não conhecem, para que eles, como você, possa reconhecer essa tão grande salvação, possa receber Jesus e experimentar essa tão grande e eterna salvação. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse momento? Eu quero, aqui agora, fazer um convite. Talvez todos aqui sejam salvos, já se converteram, não sei, Deus sabe. Conheço alguns irmãos que, pelo testemunho, mostram que já se converteram, mas não conheço todo mundo. Você que está em casa, nos assistindo aqui este culto, ou vai ainda assistir, né? Você que está nos assistindo, esse horário, ou em outro horário, eu quero perguntar algo para você. Você já se converteu a Jesus Cristo? Você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Você entende isso? A salvação é pela graça. Ninguém merece a salvação. O ser humano é um pecador perdido, deve ter uma dívida com Deus que não pode pagar nunca. Jesus pagou na cruz. O que o ser humano precisa fazer é se arrepender da sua condição de pecador e reconhecer aquele sacrifício de Jesus e crer naquele sacrifício, confiar no poder daquele sacrifício para perdoar seus pecados, seu pecado, o fato de ser um pecador também, e salvar a tua alma para sempre. Jesus quer entrar no teu coração e viver para sempre na presença do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Salvador e teu Senhor, faça isso hoje. Faça isso hoje.
Receba essa tão grande salvação. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento queremos, ó Deus, te agradecer por essa maravilhosa graça de Jesus, por essa tão grande salvação que Cristo providenciou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ter restaurado a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida eterna. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nós. Pai querido, eu oro, eu rogo para que a igreja, Senhor, ela seja tocada pelo Senhor. A igreja seja avivada, seja despertada, Pai. Ó Deus, e que haja, Senhor, no coração de cada crente um amor, Senhor, profundo pelo Senhor. Que haja uma adoração, um louvor que brote do coração, Pai. Que haja, Senhor querido, uma gratidão por tão grande salvação, que se expresse, Pai amado, numa vida que te agrada, que te glorifica, Senhor. Ó Deus, nos capacita, nos enche do Espírito, nos santifica para a Tua glória, nos ensina a viver, nos faz viver para o louvor da Tua glória, Senhor amado. Nos faz viver para Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Pai querido, Deus nos dá poder do Espírito para anunciar o Evangelho da salvação aqui e até os confins da terra pela obra missionária. Viva a igreja! Aviva esta igreja, Pai. Que esta igreja seja uma igreja, Pai, que ganhe vidas para Cristo, Pai. Que leve pessoas a Jesus aqui, Pai, em São Vicente e pela obra missionária até os confins da terra. Desperta no Senhor, aviva no Senhor, para reconhecer essa tão grande salvação em Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Depois do louvor, estaremos encerrando o culto. Que os irmãos tenham uma semana de muita comunhão com Deus, amém? E assim estarão desfrutando de muita paz e muita bênção no Senhor. Deus abençoe. Vamos ouvir o louvor, não terminamos o culto ainda. Vamos estar adorando a Deus agora, louvando através do louvor.